Então, nós estamos numa série de satsangs, já vários, sobre a explicação, segundo a filosofia védica, sobre as moradas transcendentais. Então, Prabhu já fez algumas satsangs, onde foram gradualmente explicando a natureza dos planetas celestiais, depois os Vaikunthas. E no último satsang, eu coloquei uma pergunta que, na verdade, tomou todo o satsang, você se concentrou a responder essa pergunta, que era: o que somos, humanos? Pedaços de estrelas que explodiram de egoísmo. Então, finalmente, todo o satsang foi em volta desse tema, e hoje, normalmente, você deve continuar com a explicação sobre as moradas transcendentais segundo os Vedas. Muito bem, Namastê, Hare Krishna, bom dia para todas as pessoas. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Muito bem. Om Bhagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, 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 Swaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é o assim chamado mundo material, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. E assim, está também libertando-me do samsara, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso espiritual da entidade viva condicionada, que é benevolente e pleno de conhecimento, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Tatastu, Hari Om Shanti, Hare Krishna. Muito bem, nós vamos então dar sequência aqui numa série que são as descrições das moradas transcendentais, né? São as descrições, né, acerca do destino da alma, de acordo com a revelação védica, tá? De acordo com o paradigma védico, de acordo com o mapa védico, né? No sentido de que nós, enquanto entidades vivas individuais, vagamos pelos caminhos da vida em busca de uma explicação que justifique o ato de existir, tá? E, eventualmente, nos caminhos nós recebemos algumas orientações de para onde ir. E a nós cabe, não é, a decisão de ir para essa ou para aquela direção. E a nossa pesquisa ou a nossa busca não estará completa se nós não tivermos na pauta das nossas, das variantes, das possibilidades, das decisões que nós podemos tomar, a informação da revelação védica em relação, não é, a essa morada transcendental que é o destino da alma. Ok? Então, baseado nisso, nós estamos fazendo uma série de vídeos explicando como são essas moradas transcendentais. Nós não falamos ainda sobre elas, já fizemos a descrição das moradas celestiais. As moradas humanas, né, vocês já estão aí, né, já conhecem, nós já sabemos mais ou menos o estilo de vida, de como é o estilo de vida dos humanos,
as pessoas mais ricas, mais abastadas, de karma, né, com opulência material, como elas vivem, né, as pessoas médias, como elas vivem, e as pessoas desafortunadas materialmente, como elas vivem. Então, nós temos uma experiência bem prática em relação, né, no nível de onde nós estamos. As moradas celestiais, nós demos algumas descrições e fundamentamos a coerência disso daí, porque uma vez que nós não temos acesso direto a esses locais, nós, então, podemos fazer descrições acerca deles. Por exemplo, né, nós já ouvimos falar do Palácio de Versalhes, né, do Palácio de Buckingham, acho que é isso. Já ouvimos falar, né, de como é o estilo de vida num condomínio de luxo. Já ouvimos falar, já ouvimos descrição de casas, né, muito opulentas, mas nós não temos acesso a elas. Quer dizer, nós não podemos ir na hora que nós quisermos, né? Podemos até ir em determinadas circunstâncias, mas raramente vamos, né? Em algumas ocasiões, isso é possível. Semelhantemente, as moradas celestiais podem ser descritas, né? E fundamentadas do porquê elas seriam assim, o estilo de vida ali seria assim, ou dessa ou daquela forma. Então, nós já fizemos isso. Então, agora nós estamos gradualmente entrando no campo das moradas absolutas, que são as transcendentais. Tá? Então, eu vou fazer uma descrição aqui prévia dos aspectos iniciais, né, dessa morada, dessas moradas. Tá? Nós temos que lembrar, primeiramente, que essas moradas são de natureza variada e infinita. Elas são infinitas. Tá? Em realidade, todas as energias e potências do Senhor Supremo são infinitas. Mesmo o nosso chamado mundo material, o nosso universo é infinito, do ponto de vista das capacidades das entidades vivas dentro dele de superar as suas distâncias. Né? Eventualmente, ele pode ser até finito. Entretanto, do ponto de vista das capacidades dos seres viventes que habitam ou que coexistem com esse universo, podemos dizer que ele é infinito. Né? Por exemplo, uma formiguinha. Né? Uma formiguinha não pode sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, andando. Ela jamais conseguiria, por falta de localização, né, de um mapa, ela vai se perder no caminho, certamente, e a brevidade da vida, né, os perigos que ela enfrentaria no caminho também. Então, pode-se dizer que, do ponto de vista nosso, sair de São Paulo e chegar até o Rio não é um ambiente infinito, ele é finito. Mas, do ponto de vista da formiguinha, é infinito essa distância. Então, a infinitude, ela é relativa às capacidades do ser de transpor as distâncias ou as dimensões. Né? Então, os universos chamados, né, a criação, elas também são de natureza infinita, devido tanto à brevidade, né, das formas de vidas, inclusive mesmo as celestiais, muito embora sejam de natureza quase permanente, elas são breves do ponto de vista da eternidade. Então, elas também não conseguem vencer as distâncias universais e as dimensões da natureza, da grandeza do universo. Portanto, o universo passa a ser, para elas também, infinito. Por isso, todas as potências do Senhor Supremo são infinitas. Tá? Se você quiser ter uma ideia da dimensão do impacto que essa percepção gera, é só você, né, abrir aí no YouTube e procurar por as dimensões do universo, as grandezas universais,
e aí você vai poder, sabe, ter assim, uma ideia de como que funciona, tá bem? As distâncias, as dimensões. Muito bem. Um segundinho, pessoal. Muito bem. Então, prosseguindo, até enquanto nós estamos fazendo o nosso movimento de ascensão, até os chamados planetas celestiais têm uma jurisdição de uma potência que administra esse movimento. Essa potência, essa instância, esse departamento, vamos dizer assim, da criação, chama-se Mahamaya. O nome que se dá, né, dentro das escrituras é Mahamaya. Maha significa grande. Maya significa ilusão externa. Mahamaya significa o sistema de ilusão externa. Como é que funciona o sistema de administração das almas que estão iludidas pela potência externa do Senhor Supremo, estão sob a jurisdição da potência externa. É como, por exemplo, quando você tem aí, né, por exemplo, a Porto Rico é uma colônia ainda dos Estados Unidos. A Guiana Francesa, que fica aqui na fronteira com o Brasil, ainda é administrada pela França. Então, as leis, né, são as leis da Constituição Francesa. Não é o valor monetário, tudo isso. Entretanto, se você vai a essas colônias, né, a realidade logística é diferente das suas, né, das suas capitais, ok? Igualmente, a potência interna, ela, embora seja superior à potência externa, elas são interligadas. Entretanto, a potência externa é didática. Então, até os planetas celestiais, as almas, elas são administradas, ou elas são conduzidas, ou induzidas por essa Shakti, que se chama Mahamaya. Tá? É um sistema de jurisdição que lida com as almas condicionadas em fase de ascensão. Tá? Essas somos nós. Ok? Após os planetas celestiais, então começam a fase de transição, que seria aí, né, as fronteiras, tá, entre uma realidade e outra. Essa fronteira, ela é separada, vamos colocar de forma... essas descrições, todas elas são descrições didáticas, tá, levando-se em consideração o nosso sistema racional, como é que funciona o nosso né, processador, como é que o nosso cérebro é configurado para processar informações e, não assim, absorver informações, metabolizando essas informações, criando um sistema de realidade ao redor. Então, é assim que as coisas, né, são administradas. Então, essas explicações, essas metáforas, essas descrições têm a ver com isso, tem a ver com como funciona o nosso sistema de decodificação de dados, a nossa capacidade racional. Ok? Então, após os planetas celestiais, eles são chamados de Swargas, tá? Swargas. A palavra, né, eu não tenho, não posso fazer uma afirmação contundente, né, sobre isso daí, porque eu não sou assim especialista na gramática em sânscrito, alguma coisa, né, que a gente entende. Nós podemos fazer algumas referências. Swa, que significa sua, né? Sua, suar, né? Sua. Como no português mesmo, né? Sua. E go, que significa de prazer, né? Por exemplo, Govinda, Gopala, Goswami, né? Então, go, que significa o prazer dos sentidos. Swagas, significa as moradas
de pleno prazer, as moradas para o prazer, as moradas destinadas às almas que mereceram viver plenamente de satisfação e prazer. As moradas do prazer são os planetas celestiais, né? Eles não são ainda os transcendentais, mas são adaptação. E existe uma instância, né, que é a central, a embaixada desses, né, seria o Itamaraty aí desses ambientes, que se chama Brahma, né, Brahmalok, que é o local de Brahma. Brahma, ele é então o prefeito desse universo específico, onde nós interagimos, ok? Imagine que o universo é uma cidade, tá? Imagine que a Terra seja classe média, né? Os planetas celestiais sejam a classe alta, tá? E a Brahmalok é como se fosse o palácio do rei, ok? Dessa cidade com administração monárquica. Então, Brahmalok é a morada de Brahma, não é o Brahman, é diferente, Brahma. Brahma, ele é o criador desse universo. Cada universo tem um Brahma, tá? O idealizador, o projetista, né, o intelectual, o criador, aquele que cria intelectualmente, é o Senhor Supremo, absoluto, Vishnu, Bhagavan. Tá? Então, ele é o idealizador, ele é um intelectual que projeta idealisticamente o universo. E para cada universo você tem aí uma expansão de Vishnu, que é o responsável intelectual pela criação. Porque esse responsável intelectual pela criação, ele transfere os dados, né, para um ser gerado a partir dele próprio, chamado Brahma. Esse Brahma, então, ele é potencializado com conhecimento e Shakti para, então, gerar, né, de forma interessante, que ver, eu recebi um vídeo de um biólogo que uma arraia, não é só aquele peixe que parece um papagaio desses que os garotos soltam, uma arraia, o nome chama-se arraia, né? Desse animal, parece bem bonito assim, né? E esse animal, chamado arraia, estava num aquário, era uma fêmea. Não havia macho, só havia ela, como fêmea. E ela estava lá dentro e, de repente, ela apareceu grávida. E os biólogos ficaram muito curiosos. Como é que ela ficou grávida? Ela estava ali já há algum tempo, já há alguns anos. E não tinha nenhum macho equivalente para isso. E aí, estudos, né? Ela faz parte de uma classe de seres que podem gerar filhos sem necessariamente ter contato com o masculino, né? A espécie masculina. Então, elas são autógenas, geram os próprios filhos sem precisar do contato com o masculino. Então, isso é possível. Isso não é um absurdo. Mesmo no reino animal, isso é possível. Com Brahma, também um fenômeno semelhante, uma Shakti semelhante se dá, porque ele tem o potencial de gerar filhos mentais. Então, ele projeta esses seres mentalmente, e esses seres são, então, construídos, ou eles surgem dentro do sistema. Para nós, seria o equivalente de mágica. Do ponto de vista de Brahma, é uma construção bem elaborada, intelectualmente falando. Então, ele gera os primeiros chamados filhos, a partir de sua expressão mental, tanto de forma calculada, planejada, como acidentalmente. Às vezes, esse potencial que ele tem de criar filhos mentais é tão dinâmico que, acidentalmente, ele gera filhos também mentais. E esses primeiros seres, essas primeiras criaturas,
mentalmente geradas, já saem também com uma potência, que é a capacidade de cooperar com o processo da estruturação do espaço, porque então você tem espaço vazio. E eles passam, então, né, a criar, né, as formas universais. E a partir daí, né, você tem uma série de programas potenciais que podem ser utilizados para preencher espaço. Então, essa é a descrição védica de como que não é o espaço, então, ele é formado. É como, imagina, por exemplo, alguns rapazes numa sala, não é? Só para ter uma metáfora, né? Você imagina alguns rapazes numa sala fazendo desenhos de computadores, softwares, desenhando, fazendo programação. Então, esses programas ficam disponíveis e o usuário pode, então, preencher esse programa com atividades, por exemplo, um programa de edição de vídeo. Então, o programador ele faz um desenho gráfico, lá um desenho de programação, e disponibiliza o programa. O programa está vazio. O usuário, então, pode preencher esse programa com várias funções. É mais ou menos assim, tá? Que se dá o processo de preenchimento do espaço. Inclusive, com o surgimento das colônias, chamadas planetas semelhantes à Terra. São colônias de... É como se fossem... quando você tem uma fazenda, como você tem um jardim, você faz uma incubadorazinha, que é para gerar as primeiras sementes, né? E aí daí você transfere da incubadora, né? Da estufa, você transfere para a terra. Então, algo semelhante, só para ter uma ideia, tá? Muito bem, então, no processo de graduação, cada um desses seres vão passando pelas diferentes fases até chegar nessas moradas swargas, que são as máximas possíveis. Dali para frente, então, vai se fazer a transcendência. E entre essas moradas e a transcendência, existe é descrito como se fosse um oceano, tá? Chama-se rio. É o rio Viradja. Tá? Então, é colocado para nós como se tivesse um rio, ok? E isso para facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, a nossa galáxia chama-se Via Láctea. É o rio de leite, a estrada de leite, o rio de leite. Então, para nós é descrito como se a Via Láctea fosse um rio de leite, ok? Via Láctea significa isso, rio de leite, né? Avenida de leite, ou enfim. Então, isso dá um primeiro momento de entendimento, né, daquela realidade ali. Então, para nós é descrito como um rio Viradja, tá? Então, existe um rio, né, entre aspas aí, esse rio é um espaço intransponível, ok? E ele faz essa distinção entre uma realidade e outra. Muito bem, supomos que nós tenhamos, né, preenchido os protocolos que justifiquem a travessia desse rio, tá? E nós tenhamos, então, chegado do outro lado que nós encontraríamos. Ok? Vamos fazer aí esse exercício. É só para vocês saberem como é que funciona, tá? E aí vamos transpor os obstáculos hipoteticamente. Vamos imaginar que nós estivéssemos transposto e aí estivéssemos chegando na entrada, né, desse ambiente. Como eu falei, primeiramente, ele é infinito, né? E os planetas ali são chamados, para nós aqui, não é? Vaikuntas, que é um indicativo, é um adjetivo, né? Que contém uma informação, Vaikuntam, que significa lugares sem ansiedades. Possivelmente, esse ambiente é permeado de uma atmosfera, de uma frequência de ondas, né, de uma energia, em que o ser, imediatamente, ao entrar em contato com essa frequência de onda, experimenta bem-aventurança, experimenta já, né, bem-aventurança transcendental, chama-se Ananda.
Então, esse ambiente, ele é saturado de Ananda, que significa bem-aventurança transcendental ininterrupta. Ananda, tá? Então, algumas curiosidades que eu vou apontar aqui, por exemplo. Pode parecer estranho, né? Inicialmente para vocês, mas eu vou pedir que vocês não façam considerações intelectuais acerca, né, da minha fala, a princípio, para não cometerem, né, o equívoco da precipitação. As minhas afirmações podem ser fundamentadas. Eu só preciso de perguntas, tá? Para fundamentar as minhas afirmações. Eu não estou falando aqui, não vou falar aqui de coisas meramente esotéricas, né? No sentido simplesmente por intuição, tá? Então, as coisas que nós falamos, elas podem ser fundamentadas. Então, lembrem-se sempre disso, que isso não é apenas um exercício assim, sem compromisso, descompromissado, tá? Então, o que nós falamos, nós estamos assumindo responsabilidade por aquilo que nós falamos e podemos fundamentar isso de maneira consciente ou coerente, né? Com congruência, tá? De forma que a sua inteligência ou a sua capacidade de coerência fique satisfeita, tá bem? Então, leve em consideração a possibilidade de nós sermos capazes de fundamentar aquilo que nós estamos falando, tá bem? Então, se você tiver dúvidas, não tem problema, dúvidas são muito bem-vindas, tá? As suas dúvidas não serão tratadas de maneira desrespeitosa ou de maneira pejorativa. Todas as dúvidas que vocês tiverem serão acolhidas com respeito e serão respondidas de forma adequada, tá? Então, esse é um dos aspectos, tá? Bom, a primeira coisa que vai acontecer com você, por exemplo, se você cair nesse ambiente, é que você, infelizmente, não vai encontrar Deus ali. Olha lá. Como é isso, né? Bom, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, nós estamos indo para onde? Para a morada do Supremo, para o reino de Deus, tá? E aí o que acontece? Quando você entra em contato com esse ambiente, imediatamente, supomos, né, que você ainda tivesse mantido a consciência, né, externa, da realidade externa. Então, você poderia chegar ali e dizer: finalmente cheguei no reino de Deus. Ufa, demorou, mas eu cheguei. Parabéns para mim. E agora chegou o grande momento de eu ver Deus. Onde estará? Vamos imaginar essa situação aí. Assim, então você sai para procurar Deus e vai perguntando para as pessoas onde está Deus. Primeiro que elas não vão entender o que você está perguntando. Elas não têm conhecimento nenhum acerca do que você está falando. Depois que essa pessoa, Deus, ali é inexistente. Não há Deus nesse ambiente. Mas Devananda, então os ateus têm razão? De certa forma, sim. Não há Deus. No reino de Deus, não há Deus. Algo impossível de você encontrar no reino de Deus é Deus. Muito bem. E como é que funciona isso? Bom, outra coisa. O nome que nós temos desse ambiente é Vaikunta. Ok? Vaikunta. Vaikunta significa lugares sem ansiedade. Então, imagina que nós descemos no aeroporto de Vaikunta. Vamos imaginar. Aqui é Vaikunta. Nós descemos. Então, lugares sem ansiedades. Para que você possa ter essa compreensão de um local que não haja ansiedades, você próprio tem que ter a noção de ansiedade. Senão, como é que você vai definir um local sem ansiedade se você não é uma pessoa que tem experiência de ansiedades? Né? Então, de repente, você vai ali e pergunta para a primeira pessoa que você vê: esse daqui é Vaikunta, o local sem ansiedade? Essa pessoa possivelmente não vai saber responder a sua pergunta, porque ela não tem experiência de ansiedades, ela não sabe o que é ansiedade. Ela não tem noção do que significa ansiedade. Então, a sua pergunta é absolutamente estranha para uma pessoa, um habitante de Vaikunta, porque ele não tem
noção do sentido de ansiedade. Então, a sua pergunta não faz sentido para essa pessoa. Tá? Supomos que você mantivesse, né, essa noção de ansiedade. Tá? O conceito de Vaikunta, lugares onde não há ansiedade. Tá? Então, esse conceito de reinos Vaikunta, eles são didáticos para oferecer a nós uma noção de como é a formatação desse ambiente, mas não necessariamente que esse ambiente ali tenha esse mesmo conceito ou esse mesmo nome. É bom saber disso, porque você não é como quando você, por exemplo, até a gente tinha pensado, né, David, de fazer, inclusive, depois nós podemos passar o tutorial para eles, né, David, da Sala dos Mantras, para eles conhecerem. Nós fizemos um tutorial para vocês aí da Sala dos Mantras, bem legal. Deixa já disponível, tá bom? Para a gente compartilhar aqui com eles no final. Então, nós estamos pensando aí em fazer um tutorial para ensinar vocês a como chegar na Índia, a como se relacionar com os indianos, a como interagir com o ambiente da Índia, para que você tenha uma experiência, né, assim, para que os impactos dos choques sejam amenizados com informação prévia. E aí, quando chega lá, você já consegue driblar esses primeiros obstáculos que as pessoas têm quando chegam na Índia. A gente vai fazer um pequeno tutorial explicando alguns detalhezinhos técnicos de como sobreviver na Índia, né, como é que você consegue interagir com a Índia. Mas, assim, saber um pouquinho de como é que funcionam as coisas, por exemplo, você vai para a Itália, ou você vai para a Alemanha, ou você vai para os Estados Unidos. Se você não quer cometer uma gafe, não fale isso para um americano, não pergunte isso para um português, não faça assim, né, na Itália, porque isso vai... Então, hábitos de cultura local que você deve saber antes de ir para um local para não cometer gafes ou, né, assim, constrangimentos, desacatos, ofensas, né, às pessoas. Quando, por exemplo, só vou contar um detalhe aqui, uma historinha bem curta. Eu não, assim, eu era estava aprendendo inglês ainda, eu não tinha muita, né, conhecimento do inglês, e eu fui convocado para um trabalho, morava na Índia no primeiro ano, logo nos 6 primeiros meses, então eu não estava muito familiarizado ainda com o inglês, e eu fui convocado para um trabalho na Coreia do Sul, né? Eu passei numa seleção ali e fui convocado para esse trabalho na Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, a gente fazia uma baldeação na Tailândia, né? Na Tailândia. E na Tailândia, é assim, o rei da Tailândia tem uma lei lá, a foto do rei da Tailândia é monarquia lá, fica no dinheiro, tá? Se você vê uma nota de dinheiro no chão e você não pegar e um policial ver, você pode ir preso. E dependendo do humor do policial, do que o policial vai falar, a pessoa pode pegar até 15 anos de prisão. Tem certas coisas que são assim. E ninguém pode falar mal da família real. Se alguém fizer alguma blasfêmia, falar alguma coisa errada da família real, pode ir preso também. E eu não sabia falar muito bem inglês. Então, no aeroporto, tinha um outdoor, né, um cartaz do lado de fora do aeroporto, mostrando o rei vestido de monge. Assim como eu estou, a budista, porque lá é um país budista. É um país hindu, na verdade, né? A Indonésia. A Indonésia, Indonésia, a Tailândia, essa região toda é de origem, eles são hindus, né? Então, tinha lá, o rei estava vestido com tá? Uma roupa de monge budista, e do lado dele, ele mesmo depois vestido como rei, né? E o taxista, eu fiquei curioso com aquilo, né? Porque no sistema védico é assim, o rei, o príncipe, ele vai para o monastério, aprende a cultura da espiritualidade, da compaixão e tal, e depois só que ele assume o trono, para ele agir com os cidadãos com compaixão de um soberano e não de um tirano. Então ele aprende primeiro com os monges a como entender, né, a questão da alma e tal. E esse rei da Tailândia passou por esse processo, né? E ele tinha um cartaz assim, e eu fiz a seguinte pergunta para o motorista de táxi.
The king is a monkey. Olha só, monkey significa macaco. E monk significa monge. Monk, em inglês, é monge. E monkey é macaco. E eu fiz essa besteira de perguntar para o taxista se o rei era um macaco. O taxista não, entendeu? O taxista parou o carro, olhou para mim e disse assim: The king is a monk, ok? Aí eu falei, yes, ok. Aí continuou dirigindo. Eu não entendi nada na época. Eu achei que os taxistas são meio estressados no mundo inteiro, né? Eu também. Eu não entendi nada, né? E tal, beleza. Assim, a vida segue. Depois de muito tempo é que eu vim entender o erro que eu tinha cometido. Que lá naquele país tem isso daí. Uma lei que os cidadãos são extremamente estressados com qualquer comentário a respeito da família real. E eu fui e cometi esse erro de perguntar para o taxista, inadvertidamente, se o rei era um macaco. Né? Cometi esse erro aí. Não foi por uma infelicidade minha, por ignorância. Essa que foi a verdade. E o taxista ficou estressado no direito dele. Eu não entendi nada também. Eu só disse, ok. E a vida segue. Então, agora eu entendo, né? Eu não vou, se eu chegar lá na Tailândia agora, eu vou tecer um elogio ao rei. E automaticamente eu vou ganhar a simpatia do taxista. Aí as coisas mudam, né? A vida é um mundo gira. Conhecimento. Conhecimento nos liberta dos constrangimentos. Então, saber, entender, é muito importante para você interagir, tá? Então, se você chegar num planeta transcendente e perguntar para as pessoas ali se ali é Vaikunta, eles simplesmente não vão entender absolutamente, praticamente nada do que você está falando. É como se você estivesse falando uma língua estrangeira ou uma língua desconhecida. Porque Vaikunta, do ponto de vista deles, não tem realidade, já que eles, né, vivem num ambiente onde não há ansiedade, repleto de Ananda. Então, o conceito de ansiedade, de medo, de morte, de violência, de guerras, todos esses conceitos são absolutamente inexistentes nesses ambientes. Então, qualquer linguagem de experiência humana que você utilizar naquele ambiente ali pode ser completamente desconhecida. Tá? Completamente desconhecida. Agora, a questão, né? Deus. Em Vaikunta, ou nesses ambientes, não há o conceito de Deus, não está presente. Tá? A própria pessoa em si, Vishnu, age ou interage dentro do ambiente sem a necessidade de expressar essa potência de existência dele. Tá? Então, os seres, os habitantes desse ambiente são equivalentes, eles são semelhantes. Não há diferenças hierárquicas nesse sentido. Que existem pessoas que são superiores e pessoas que são inferiores. Todos são semelhantes. Inclusive, o que acontece com Vishnu é que dele sai uma Shakti um pouco mais forte. Então, as pessoas costumam ter uma ternura especial por ele. E o entendem como sendo querido. Mas não tem o conceito de Deus nesses ambientes. O conceito de Deus, ele é didático. Ele funciona apenas para as almas condicionadas. Tá? Depois que as almas condicionadas absorvem-se na transcendência, a ideia de Deus desaparece. Não é necessária ali dentro. O sistema de hierarquia não é necessário num ambiente onde as pessoas já são naturalmente pacificadas e educadas. Por exemplo, num país onde você não tem criminosos, bandidos e tal, você não precisa de uma polícia armada. Na países como, por exemplo, a Finlândia, né? Sabe? Países, por exemplo, eu, né, assim, tive a experiência de trabalhar em Seul, na Coreia do Sul, por alguns anos, e lá não tem ladrões na rua. Tem pessoas que vêm com arma, não existe isso lá, tá?
Então, você pode contar dinheiro meia-noite, numa parada de ônibus, que está tudo bem. Eu já vi uma pessoa fazendo isso. Eu passei, o táxi parou num semáforo, o metrô tinha parado de funcionar, já eu tive que pegar um táxi. Eu parei, né? O táxi parou no semáforo e tinha tinha um rapaz sentado num ponto de ônibus e ele estava meio bêbado. E ele estava com a mão cheia de dinheiro, contando. E ele contava e colocava assim do ladinho do banco, assim. E o táxi parava, e o cara contando dinheiro. Acho que era 1 hora da manhã, mais ou menos assim. E tranquilo. O celular, assim, as coisas dele. Eu, particularmente, já tive experiências assim. Porque eles não têm ladrões na rua. O que eles têm lá, muitos são pessoas que bebem, criam confusão, e não sei o que e tal, que é normal, né? De pessoas assim, eles bebem muito. Mas você não tem ladrão. Então, se você aciona a polícia, normalmente a polícia vem com um rádio, não vem armada. O policial vem com um rádio, né? E não tem arma. Por que o policial não está armado? Porque não é necessário. Não há ladrões, não tem esse tipo de violência. Ok? Então, a sensação de paz, a sensação de segurança é algo, assim, indescritível. Assim, ter essa experiência de você poder sair na rua à noite, sem preocupação nenhuma de ser assaltado, é uma experiência indescritível. Se o Brasil tivesse essas condições, olha, seria incrível, porque o Brasil é um dos países mais lindos do mundo, né? A gente vai por aí, a gente sai por aí, né? E não é só uma beleza geográfica, você tem uma beleza humana, né? Você tem uma qualidade humana, assim. O ser humano brasileiro, ele é muito querido, ele é muito gostoso, na verdade. As pessoas lá fora gostam muito de brasileiros. Você fala que é brasileiro, eles gostam de brasileiros, né? Então eles têm uma sensação de ternura pelo Brasil, de amor, de carinho pelo Brasil, pelos brasileiros, eles gostam, né? Então a gente só tem o problema da violência aqui, né? Então é o que estraga, no caso. E a gente tem que estar trabalhando aí para ver se a gente melhora isso daí, né? Para tornar o nosso país um pouco melhor. Mas a sensação de segurança é essa daí. Então, entre as crianças, por exemplo, ali não tem casos, por exemplo, assim, não é comum casos de sequestro de crianças que desaparecem, não é comum, não faz parte da preocupação da população. Então, você vê grupos de crianças de 12 anos, de 10 anos, transitando nos metrôs, 10 horas da noite, 11 horas da noite, em grupinhos assim. Aí eles vão conversando com os pais, né? Não, eu estou aqui e tal, e sai. Eles pegam um táxi e vão para casa, né? Crianças. Então, é muito comum isso lá, é impressionante. Então, por quê? Não está na pauta da preocupação dos pais, alguém que vai vir sequestrar meu filho, tá? Então, assim, se você vê as conversas entre os adultos, não é, cuidado, nossa, você viu que fulano matou fulano, você viu que assaltaram, então, você viu que sequestrou criança e tal. Esse tipo de conversa não está no universo do dia a dia das pessoas. Não é muito comum. Então, isso é só para dar uma referência de como é que funciona. Num ambiente onde você tem pessoas pacificadas ou educadas, certas leis não são válidas, né? Por exemplo, uma criança de 10 anos não pode entrar sozinha no metrô. Essa é uma lei que não vale na Coreia do Sul, por exemplo. Uma criança pode, inclusive, os pais japoneses e coreanos, eles fazem questão de que os filhos, aos 10 anos, vão sozinhos para a escola, para aprender a maturidade, etc. É parte da cultura. Então, não é válido. Então, dependendo do ambiente que você está, certas leis não são válidas. Em Vaikunta, ou as moradas transcendentes, essas almas, elas já são almas educadas, elas já foram previamente educadas. Elas são liberadas. Então, ali, você ter que reverenciar a Deus, adorar a Deus, essas considerações, elas não estão mais na pauta, porque essas almas, elas são amantes do Ananda, da vida perfeita.
elas já estão integradas no processo de amar a todos os seres, incluindo, caso haja, também uma pessoa suprema. Porque o amor, ele é absoluto. Tanto faz se você ama um gatinho, ou se você ama um popstar, né? Imagina que você é a mãe do Michael Jackson e você tem um gatinho. Tanto faz. Amar o Michael Jackson e o gatinho, para você é igual. Para outras pessoas pode ser uma adoração, né? O Michael Jackson e tal, aquela coisa toda. Mas para você que é a mãe dele, ou para você que é filho, sei lá, filha, tanto faz amar o papai e amar o coelhinho, que é o bichinho de estimação. Amor é absoluto. Não leva em consideração as hierarquias de importância de valores. Então, num ambiente onde as pessoas já são permeadas de amor, não há necessidade de Deus. Quando há necessidade de Deus? Quando há necessidade de educação. Então, Deus é um princípio para educar as almas que são resistentes, que são, né, assim, que não têm conhecimento, que ainda não se aperfeiçoaram na habilidade de viver a Shakti, que é a condição do Ananda, da bem-aventurança, que envolve amor. Então, num ambiente onde há amor, não há necessidade da hierarquia presente. Por exemplo, não é? Supomos que você seja o presidente de uma nação, né? E você tem uma filhinha, uma adolescente, vamos dizer, de 15 aninhos, né? E você está no seu gabinete, e você ama essa filhinha é uma menina educadinha, gentil, e você a ama muito e ela te ama, vocês se amam muito. E, de repente, ela chega no gabinete. A secretária diz, sua filhinha está aqui. Ah, por favor, pede para ela entrar. Mas você tem ministros, você tem chefes de estados, você tem várias pessoas tentando marcar um momento para falar com você. E quando a filhinha entra no gabinete, ela não vai fazer os protocolos, Vossa Excelência, não, ela vai abraçar e dar um beijo. Eu te amo, papai. Eu vim aqui só porque eu estava com saudade de você. Não preciso, não quero nada, não. Não estou precisando de nada. Eu só vim, passei para te ver. Pronto. Já é a maior bem-aventurança para esse pai. Tá entendendo? Então, num ambiente onde há amor, os protocolos são automaticamente neutralizados, não são necessários. Então, esses protocolos de Deus Supremo, vir aqui para adorá-lo na transcendência, eles são neutralizados, porque as pessoas ali já amam naturalmente, então não há necessidade de ensiná-las a amar. O processo de adorar é início para ensinar o ser a amar. Então, primeiro começa com respeito, né? Amor sem respeito não. Né? As crianças, nós ensinamos as crianças desde pequenininha a nos respeitar. Se elas aprendem a nos respeitar, naturalmente o amor flui. Agora, uma criança que cresce com temperamento, com altivez, com arrogância, com orgulho, vai sempre obrigar o pai a educá-la. Então, o amor fica em segundo plano, porque não tem muito espaço para o amor, já que a exigência da questão da educação em si. O pai ou a mãe sempre terá que educar o filho. Automaticamente, o amor fica sufocado. Não há espaço para o amor. O amor vem na forma de educação. Um pai e uma mãe responsáveis vão sempre educar um filho. E isso é a forma de expressar amor. Mas quando o filho já é um ser educado, gentil, então essa questão de ficar educando o filho fica superada e as relações de amizade afetiva é que se estabelecem. É assim que funciona. Então, para as almas liberadas, as almas que entram na dimensão transcendente, uma das primeiras coisas que desaparecerá do nível ou da percepção de existência é a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus é didática. Ela é funcional. Né? É como, por exemplo, quando você tem esses né, foguetes, os foguetes que sobem para o espaço. Aí lá na ponta do foguete tem uma cápsula.
Então, o foguete faz aquele esforço, né, aquela energia toda para subir. Aquela parte maior é um tanque de combustível. O foguete realmente é só a ponta do... Chega lá em cima. Aquela parte que era um tanque de combustível se desprende e a cápsulazinha que vai para frente. É assim que é. Semelhantemente, a ideia de Deus, o conceito de Deus, a adoração a Deus, a reverência a Deus tem a ver com o combustível que você precisa para subir. Depois que o ser já se absorve na apreciação e no amor a esse ser, naturalmente o respeito já está fazendo parte da receita. Não é necessário mais ficar utilizando esse recurso, porque esse recurso já foi absorvido plenamente. Então, o ser se liberta dessa pressão protocolar, hierárquica, e simplesmente flutua na experiência de encantamento de amor a essa pessoa suprema. A tal ponto de que o conceito de pessoa suprema desaparece porque esse ser passa a ver que todos aqueles que estão absortos em experiências de prema, Vishnu prema, ou Krishna prema, ou amor por essa pessoa, elas são semelhantes a ela. Não há diferenças. Em termos de estrutura, de psicologia, de comportamento, em termos de formato de ser. A única diferença experienciável entre, vamos colocar, né, Deus e um habitante do reino de Deus, vamos dizer assim, é que quando você da pessoa suprema, você experimenta uma Shakti, um fluxo de energia mais forte, mais intenso. Mas não é diferente do que você sente por qualquer outro habitante desse lugar. A mesma qualidade de amor que você sente por uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, comum, é a mesma qualidade que você sente por essa pessoa suprema. Uma diferença é que tem umas nuances aí que você sente, algumas diferençazinhas. Mas a ideia de que essa pessoa é a pessoa suprema e nós somos pessoas não está na pauta, não entra na consideração. Essa didática ela já ficou descartável no processo de atravessar o rio Viraja. Né? Não sei se vocês já ouviram falar no paradoxo de Zenon. Paradoxo de Zenon. Zenon era um filósofo grego. Ele levantou a seguinte questão: imagine que você vai atravessar um rio com um barco. Esse rio é muito largo. E na medida em que você vai atravessando o rio, você vai tendo que substituir as peças de um rio, as peças do barco. Quando você chega lá no outro lado do rio, você substituiu todas as peças desse barco. Então você chegou no mesmo barco ou é outro barco? É o paradoxo de Zenon. Então, na travessia desse chamado rio Viraja, todos os conceitos acerca da existência são substituídos. Então, quando você chega nesse ambiente, a ideia de Deus já não está mais presente. Não é necessária. Não é que não haja, no sentido fundamental. Tem ali um ser que é substancialmente original em relação às suas expansões. Mas o conceito, a percepção disso daí não é necessária. Porque a burocracia e a hierarquia diminuem o fluxo de amor. Por exemplo, né? Imagina que, ok? Imagina que você, né, fez amizade com um jogador de futebol famoso, ok? E você vai numa festa, você é chamada para ir lá, para passar um período com os amigos, né, na casa e tal. E aí você está ali, você sabe que aquela pessoa é muito famosa, então você vai conversar com essa pessoa, e você trata essa pessoa com uma certa, né, reverência e tal, tudo bem, essa pessoa pode, mas
Você, assim, o prazer de estarem juntos fica diminuído pelo fato de você ficar excessivamente reverencial. Até é desconfortável para a pessoa também. Porque ela quer simplesmente, assim, se divertir. Né? Então, assim também se dá, dessa forma, na transcendência, em que o ser, a pessoa original, ela não tem a necessidade de ser adorada pelas pessoas. Essa ideia de que Deus nos criou para que nós o adoremos é um paradigma. É uma das diferentes teorias que os seres humanos elaboram na tentativa de compreender essa pessoa. Tá tudo bem. É uma tentativa, então não é um erro. Quando você faz uma tentativa buscando acertar, isso é considerado acerto. Mas tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. E cabe a nós decidir em qual delas nós vamos nos encaixar. Ok? Então, esse conceito de que Deus teria nos criado com o objetivo de que nós o adorássemos, e quando nós formos para o céu, nós nos ocuparemos em cânticos de adoração ao Senhor Supremo, é um paradigma, é uma teoria. E essa teoria ela não é muito perfeita porque transfere para Deus uma personalidade levemente narcisista, de um ser que cria outros seres para adorá-lo. Isso é estranho, né? Porque nenhum pai ou mãe é, é, gera filhos com o objetivo de ser, vamos dizer assim, respeitado, adorado por esses filhos. Isso não é um procedimento normal. Então, essa ideia de que nós somos adoradores eternos de Deus é uma teoria, tá? Assim, que foi apresentada e que pode ser assim processada por quem quiser ou quem achar que é correto. Tá tudo bem, não está errado, como eu disse. Só não é ela é correta no sentido de que ela é didática porque ensina as almas a respeitar essa pessoa suprema. É um bom começo. Mas daí, afirmar que essa é a natureza psicológica dessa pessoa suprema é outro assunto. Tá? A pessoa suprema, em si, o estado de Ananda, ou o princípio de amor, que nos afeta em relação a essa pessoa, afeta essa pessoa também. Essa pessoa é afetada por essa Shakti, que é o Ananda, que é o amor. Logicamente que uma pessoa que é influenciada por amor prefere o amor que as reverências. Como você, por exemplo. Você prefere que o seu filhinho venha e te dê orientações, vamos dizer assim, mamãe, você não pode fazer isso por causa disso ou disso, disso. Você prefere ouvir o seu filhinho falando isso para você, te abraçando, te beijando, do que simplesmente, sabe, assim, te adorando de manhã. Senhora mamãe, bom dia. A senhora mamãe precisa que eu faça algo por você hoje? Ai, sabe, você vai, que isso? Que criatura é essa? De onde veio esse ser? Aí você vai falar, você vai olhar para o seu filho e vai dizer, sai desse corpo, criatura, porque esse corpo não te pertence. É isso que você vai falar para um filho que age assim. Porque o amor não entende? Não vai, isso é diferente, é outra coisa. Então, na transcendência, não há ideia ou conceito de Deus, nem tampouco a pessoa original coloca isso na pauta. As relações afetivas de amor já são suficientes para produzir felicidade, e é isso que importa. E as pessoas ali são educadinhas, naturalmente, elas são amorosas, são gentis, são carinhosas, são cheias de ternura, são artísticas, são bem-humoradas. Então, você vai colocar regras para essas pessoas para qual função? Entende? A nossa, a nossa cachorrinha, a Shanti, a gente colocava um portãozinho, fechava a porta aqui do nosso ambiente aqui, para não entrar. Com o tempo, ela aprendeu que ela não deve entrar ali. Então, a gente não precisa mais manter a porta fechada. Essa regra foi superada pelo entendimento da parte dela.
Então, as almas que entram nessas moradas, elas já são previamente amadurecidas na relação com essa pessoa. E a relação estabelecida pelo princípio de amor. Tá? Agora, como são as pessoas? Elas são iguais. É muito difícil você... Vamos imaginar que você, assim, olhe no meio da multidão e você quisesse identificar Deus no meio da multidão, você não conseguiria fazer a identificação do ponto de vista estético. Ele não vai estar lá, assim, As casas são semelhantes, são palácios. É muito parecido com os celestiais, só que não, é entropia zero. Não é permanente, é fixo. Então, os ambientes onde as pessoas moram, né, assim como palácios, todas as pessoas vivem assim, de forma semelhante. Não há diferença. Então, se você passar um pente fino, olhando quem dentre aquelas pessoas ali seria o Senhor Supremo, possivelmente você vai falhar. Porque elas são semelhantes. Então, por isso não há essa diferença no sentido de amar a Deus ali ou amar qualquer outra pessoa desse ambiente, porque são iguais. Ok? Elas são iguais. Então, não há diferença entre elas. Por isso, não há necessidade de você amar uma pessoa especificamente, adorando essa pessoa, exaltando-a, porque o comportamento é semelhante. Tá? Então, assim, para as almas que chegam na transcendência, elas são tratadas, a convivência é a mesma convivência que aquelas que já têm com a própria pessoa suprema, sem necessariamente entender que essa pessoa é a pessoa original, a pessoa suprema. Saber quem é a pessoa suprema é simplesmente didático, é um processo educacional. Só que uma vez ali dentro, esse processo educacional não é mais necessário, porque as pessoas já vivem as condições de vida de maneira bem-aventurada e perfeita. Então não há necessidade de educação, de, assim, cultivo educacional. Ok? Bom, da mesma forma como nós descrevemos os planetas celestiais, aqueles que não têm informação, a gente tem, né, no nosso canal os vídeos que falam sobre isso daí. Então, pode dar um pulinho lá, né? Deixa eu falar um pulinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário aqui. Eu acho que eu já passei do meu horário. É isso mesmo, né? Acho que eu estou contando errado aqui, eu passei do meu horário. Bom, então, pessoal, não vou estender muito mais hoje, não. Tá? Eu acho que eu já passei do meu horário. É isso mesmo, David? Nós começamos o nosso Sadhu Sangam, não é? Por volta de 6h50, 7h50 agora. O que você diz, David? Perdão, eu fui amarrar antes que estava fazendo muito barulho. Ok. Eu não... Você não pegou? Não. Estou preocupado com a questão do horário aqui, porque eu estou entrando num campo e agora são 7h50. Nós demos início ao Sadhu Sangam às 6h45, mais ou menos, né? Então, eu já cumpri o meu horário aqui, tá, pessoal? Eu vou pausar, então, tá? E prossigo, então, na semana que vem, que aí a gente vai entrar nos detalhes do dia a dia das pessoas. A gente já, né, falou um pouco sobre como é que funciona o estado emocional, psicológico dessas pessoas ali. Então, assim, um paradoxo aí, né, dessa aula de hoje, é que no reino de Deus não há Deus. Ok? E isso tem que ser entendido. Porque senão você vai chegar lá procurando Deus e você pode se frustrar, você pode não achar. Ah, mas me falaram lá que eu chegava aqui e tal, Deus estava aqui, aí agora como é que fica essa história aí? Então, você pode, sabe, ter esse problema aí técnico, tá bem? Mas não vai acontecer, porque até você chegar lá, esses conceitos todos já foram assimilados e superados, tá bem? Muito bem, então vamos
pausar aqui. Ficamos, se vocês tiverem perguntas para fazer acerca dessa, né, dessa aula de hoje, a gente responde. Se não, na próxima aula, então, nós vamos já fazer a descrição dos detalhes do dia a dia. A gente vai dar uma olhadinha ali, dar um zoom ali dentro das casas, das famílias, e olhar como é o dia a dia da vida das pessoas, para ver se você, de repente, você pode até gostar e se interessar, né? Ou não, vai ficar a seu critério. Tá bem? Muito bem. Acho que a Ellen quer falar alguma coisa. Ela levantou a mão. Ok? Com licença, Prabhu. Hare Krishna. A minha dúvida, na verdade, não era uma dúvida, foi uma observação que eu fiz. Então, certa vez eu estava pensando que seria então mais simples se Deus criasse um mecanismo que não deixassem as pessoas ferirem as outras para não criar karmas, né? Então, seria um mecanismo, assim, o melhor mecanismo, não deixar as pessoas fazerem o mal para elas não terem o karma. Mas, ao mesmo tempo, com a sua aula hoje, eu pensei, bom, então não seríamos livres, não teríamos, então, a liberdade de seguir, né? Então, Deus nos deixa livres e, deixa eu ver se eu entendi bem, a nossa liberdade, a extrapolação e o que a gente faz com a nossa chance de estar aqui é que nos traz o karma. Olha, elabora essa pergunta por escrito e passa para a David, que ela é relevante, sim. Tá? Ela tem importância, sim. Tá? É que, como vocês não estão muito familiarizadas com o conceito do tratado, então algumas perguntas elas já são naturalmente explicadas dentro, né, do compêndio do tratado. Ficaria mais fácil de entender todos esses conceitos com, né, o tratado à disposição, que é o Tratado do Teorema dos Sonhos, né, que é o nosso estudo mais avançado aí das questões morais acerca de Deus. Porque para entender essa pergunta, né, para assim, a pergunta ela está elaborada, mas ela pode ser mais, vamos dizer assim, ela pode ser elaborada de uma maneira que pode exercer uma pressão ainda um pouco mais até, né, assim, mais incisiva. Porém, para responder, né, a questão que está sendo levantada aí, nós vamos ter que estudar um aspecto da existência chamado Chit, tá? Que é uma das peças que compõem o compêndio do ser em si. Tá? Ele é composto por Sat, Chit e Ananda. E a justificativa, né, porque, né, claro, é muito melhor colocar um portãozinho na escada do que esperar a criança cair para depois levá-la para o hospital e engessar o bracinho, óbvio. Né? Então, essa proatividade, por que não aconteceu do ponto de vista original, a ponto de que as almas entrassem na escuridão da ignorância e cometessem os erros que elas cometem? Então, é mais ou menos assim que essa pergunta está sendo levantada. Né? Por que a alma entra na condição do samsara, do mundo chamado material? Por que tem que haver essa criação, primeiramente? Né? Por que justifica haver a criação? Porque poderia não haver a criação. Se não houvesse a criação, o Jagat, externa, então as almas já seriam manifestas na potência interna. Então não haveria problemas de karma, crise existencial, nada disso. Então por que tem que haver a criação? Essa é a natureza da sua pergunta. Tá? Então, para responder essa questão de maneira apropriada, então isso requer, né, requer uma compreensão dessa peça dentro do mosaico para que faça sentido a resposta. Nós vamos chamar o conceito de Chit, né, que é tratado, esse é um dos conceitos mais estudados dentro, né, do compêndio do tratado. E algumas pessoas estão sendo gradualmente sendo orientadas, né, ou qualificadas para poder entrar no contexto do estudo do tratado para absorver essas compreensões aí, tá bem? Então, aqueles que, né, se interessam por esse tipo de pesquisa e, de fato, querem, né, assim, fazer uma pesquisa mais completa dessas questões, a sugestão é realmente, né, se aproximar um pouco mais e
entrar numa das salas da pesquisa do tratado. Então, o passo a passo é fazer, né, o curso inicial, que é a síntese da Bhagavad Gita, responder aos questionários, interagir, e na sequência, essa pessoa então poderá entrar numa das salas de pesquisa do tratado e todas essas questões são tratadas ali. Mas essa pergunta não vai ser, não vai ficar sem pelo menos uma introdução de resposta, não, tá bem? Então é só você elaborar ela de maneira sistemática e manda para a Devi. Nós podemos eventualmente, né, fazer uma aula específica numa das salas do tratado e convidar não apenas você, mas as demais pessoas que se interessam pela resposta para ouvir, né, a resposta nesse sentido aí, tá? Tá bem, muito obrigada, Prabhu. Hare Krishna. Ok? Hare Krishna. Muito bem, então eu acho que nós vamos ficar por aqui. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.